Shalom, shalom, brahot, Shabbat shalom, lekulan, saudações e bênçãos do sábado de paz a todos. Esses dias eu não tenho gravado por causa de questões de saúde e coisas que aconteceram no meu dia a dia que impediram de eu gravar alguma coisa. Mas assim que eu melhorar de vez, eu vou ter um hábito maior de gravar. Quero parabenizar a todos os amigos que professam a fé cristã, que estão na Páscoa deles. A nossa é dia 22 de abril até 30 de abril. Não, nesse ano nós não vamos comemorar a Páscoa praticamente juntos, né? Tem a diferenciação. A Páscoa judaica é uma situação e a Páscoa cristã é outra, mas felicitações aos nossos amigos cristãos. E eu vou deixar um Pix para quem quiser continuar nos ajudando, quem quiser, né? Não é obrigado. Ali na descrição eu vou colocar lá o Pix. Bom, vamos lá. A Parashá que encerra essa semana com o Shabbat é a Parashá Tzav. A Parashá Tzav, em Vaikra, Levítico 6, 1-36, começa com Deus continuando a ensinar Moshe Rabbeinu, né, Moisés, nosso mestre, muitas das várias leis relativas ao serviço do Mishkan, do templo móvel, que é chamado no meio cristão de tabernáculo. Então, que é o santuário. Para nós, o Mishkan é o santuário. Entretanto, enquanto a porção da semana passada descreveu os korbanot, que são os sacrifícios, né, da perspectiva do doador, nesta semana a Torá concentra-se mais diretamente nos Kohanim, né, na família Kohen, fornecendo mais detalhes sobre o seu serviço. Então, após descrever primeiro a manutenção do fogo que ardia sobre o altar, a Torá discute em detalhes os vários tipos de korbanot, né, de sacrifícios que Arão e seus filhos e as gerações seguintes dos Kohanim, né, estariam oferecendo. Então, as oferendas devem ser trazidas com as intenções apropriadas e comidas em um estado de pureza espiritual. Então, finalmente, Moshe realiza prolongados Meluim, né, que são os serviços da congregação do Mishkan, e Moshe unge e introduz Aharon e seus filhos para o serviço deles no Mishkan, em frente a toda a congregação, toda a Kahal Israel, né? Então vai passar por todo esse processo aí de unção dos Kohanim, todos os processos, tudo nessa parashá. Então a porção da Torá, ela vai, vamos dizer assim, acompanhada de efeitos sonoros, um alarme crescente seria ouvido, motivando-os a entrar em ação, pois começa Hashem dizendo a Moshe para ordenar Aharon, né, e seus filhos sobre o Korban Olá. A linguagem do versículo que institui Moshe a fazê-lo é singular. Geralmente Hashem diz a Moshe, fala aos filhos de Israel ou diga-lhes. Mas, entretanto, aqui nessa parashá, aqui a Torá utiliza o termo tzav. Tzav é ordene a Arão e seus filhos. Tzav indica a urgência e a importância do assunto sobre o Korban Olá. Então, nós temos um grande comentarista do Talmud e um dos grandes mestres do Talmud, que é Rashi. E Rashi, ele
cita o Midrash enfatizando que a palavra hebraica tzav denota urgência na ação no presente e no futuro, porque a razão da mitzvah, do mandamento, do preceito, requer linguagem tão forte para assegurar seu cumprimento pelas futuras gerações, enquanto tal ênfase não é utilizada na maioria das mitzvot, né, da Torá. Então, aí tem essa pergunta assim, por que essa ênfase não é dada nas outras passagens, mas nessa é dada? Então, a chave para resolver esse mistério está na declaração que Rashi faz, né? A Torá usa a palavra tzav quando uma perda monetária está envolvida no cumprimento da mitzvah, do mandamento, do preceito, né? Então, quando tem ali uma perda, tem que ser feita com urgência. É a mesma coisa, se uma pessoa está passando necessidade, você não tem que protelar. Se você tem condições de ajudá-la, ajude imediatamente. Se você tem que fazer um korban de sacrifício a Hashem, que seja feito imediatamente. Então, é com urgência, mas isso é uma coisa sua, não é obrigar o sacerdote, ele não pode te obrigar a fazer nada do que você não queira. Mas em termos de elevação espiritual, isso é muito necessário. Então, nós temos ali a questão do cumprimento de um mandamento, de uma mitzvah. Em nosso caso, é uma obrigação financeira para a nação judaica oferecer, né, o Corban 2 vezes ao dia. Então, portanto, a Torá usa a palavra tzav para cobrarmos fortemente o cumprimento dessa mitzvah, apesar da perda monetária. Então, mas será o prejuízo financeiro realmente tão grande? Afinal, toda nação judaica compartilha da obrigação de trazer as oferências diárias, né? Não existem outras mitzvot que resultem em uma perda financeira ainda maior? Bom, segundo Rabi Shimon Shvat, ele oferece uma análise até esclarecedora a respeito do relacionamento de Israel, do povo judeu, da nação judaica com os korbanot. Há dois aspectos relativos, né, aos sacrifícios. O primeiro é o animal físico que está sendo oferecido a Deus, enquanto o segundo aspecto é a intenção da pessoa que traz o korban. Estes dois aspectos não possuem valor igual, né? Aos olhos de Hashem, o aspecto fundamental de um sacrifício é a intenção, o motivo e a atitude da pessoa que o oferece. O componente físico, né, e de importância secundária. Através da história, tem sido um desafio para o homem combinar adequadamente estes dois aspectos. Por quê? Porque hoje em dia, muitas pessoas vão atrás das coisas de Hashem, não por uma questão de fazer cumprir um mandamento, mas acham que Hashem vai dar alguma coisa para elas. E não é isso. É a intenção verdadeira, o coração contrito, voltado a Deus, etc. E outra, Deus não é nenhum ditador. Ele deixa a cargo de você fazer ou não fazer. Entendeu? Então você não é obrigado. Se quiser ajudar uma pessoa, está com problemas financeiros, se quiser ajudar, você ajuda. Se você não quiser, não ajude. Mas Hashem está vendo tudo. Ele deixou um mandamento, se cumprir um mandamento, etc. Mas cabe a você cumprir ou não. Você tem o direito de escolha, você tem livre-arbítrio. Tá? Então,
preocupar-se apertamente com o aspecto físico da oferenda é demonstrar a incompreensão total. Se você vai fazer só se preocupando com a questão física, você não entendeu nada da oferenda, né? Segundo Sforton, foi por isso que a oferenda de Caim foi rejeitada por Hashem, né? Está no livro de Gênesis 4, 3, 7. Caim pensou que Deus estivesse interessado apenas no presente físico. Como sua intenção não era aproximar-se de Deus, a oferenda foi rejeitada. Então, tudo que você leva a Hashem só por questões físicas e não de se aproximar a Hashem, sua oferenda é rejeitada. Se você leva uma oferenda a Hashem pensando em ficar rico, sua oferenda vai ser rejeitada. Se você leva uma oferenda porque um determinado fulano de tal disse que você vai ficar pobre e você se preocupa com o aspecto físico, sua oferenda vai ser rejeitada. Por quê? Porque a oferenda a Hashem é uma forma de você se aproximar dele. Então, foi o que aconteceu com Caim, né? Então, superestimar o aspecto físico dos korbanot foi o erro da nação judaica durante o período do primeiro templo, e também, vamos dizer assim, tudo que a nação judaica fazia, né, não era para se aproximar de Deus, né? Então, numerosos versículos dos profetas, até se você der uma olhada lá nos profetas, eles reprovam a nação judaica por simplesmente trazer animais sem nenhuma intenção sincera de se aproximar de Deus. Então, entretanto, mais tarde, durante o período do Segundo Templo, ocorreu exatamente o oposto. A nação judaica ignorou por completo o aspecto físico dos korbanot. Então, argumentaram que se o aspecto essencial de um sacrifício é crescer espiritualmente, por que então incomodar-se com o aspecto físico? E é realmente importante se o animal vem ou não vem do melhor parte do rebanho? Então, uma vez mais, a nação judaica é reprovada pelos profetas. De fato, a intenção da pessoa é fator essencial quando traz um sacrifício, mas não se pode esquecer do aspecto físico. Como seres humanos, compostos de corpo e alma, devemos servir a Deus tanto no nível físico quanto no nível espiritual. Então, assim como não podemos ignorar a matéria que compõe o nosso ser, também não podemos ignorar o aspecto físico de servir a Hashem. Então, agora, eu espero que nós possamos entender, e você que ouvir essa mensagem possa entender, que a preocupação da Torá quanto a haver uma perda monetária a respeito dos korbanot, especialmente no que tange o korban olá, como um korban olá é completamente queimado sobre o altar, sabendo-se que Deus está essencialmente preocupado com a intenção da pessoa, pode-se facilmente deduzir o aspecto físico que não importa, precipitando um desejo de limitar o custo financeiro. Portanto, a Torá enfatiza a palavra tzav, né? Tzav, ordem, urgência, qual denota a urgência, agora é para as futuras gerações. A Torá está nos dizendo que mesmo quando percebemos a importância da intenção sincera de servir a Hashem, devemos também nos sensibilizar quanto ao aspecto físico da questão. Então, enfrentamos um exemplo prático desse desafio todos os dias durante as nossas preces, as nossas atitudes em geral. Se tenho a intenção adequada de aceitar a soberania de Hashem, que importância
tem se pronunciado corretamente as palavras da prece. Deus não sabe o que eu estou pensando? A resposta é um sim, mas há um imperativo igualmente ressonante a servir a Hashem em nosso ser físico também. Dessa maneira, usando a totalidade da nossa existência ao serviço a Ele. Então, tem gente que acha que servir a Hashem é ir para um templo e ali ficar, mas não muda. Não muda de caráter, não muda de comportamento, não muda nada. Ele acha que ali, no templo, ele está resolvendo o problema dele, ele está só se complicando cada vez mais. Então, a mudança tem que ser um todo, deixar de lashon hará, falar mal das pessoas, de prejudicar pessoas, de fazer contendas entre pais e filhos, filhos e pais, e você desobedecer todos os mandamentos de Deus só porque você está indo para um templo. Isso Hashem vai rejeitar tudo que você está fazendo. Isso não vai servir para nada diante de Hashem. Então, tome cuidado. Lembre-se que o aspecto físico e o espiritual devem andar juntos. A todos um Shabbat Shalom. Hashem abençoe a todos.